Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo das plantas e nessa aula aqui desse primeiro grupo de plantas, nós vamos trabalhar a respeito das plantas briófitas. Já tivemos uma primeira aula onde nós pudemos visualizar um pouco sobre a classificação geral dos grandes grupos de vegetais. Falamos sobre cada uma dessas características e nessa aula eu quero trabalhar com vocês a respeito das plantas briófitas. Nós vamos trabalhar aqui os aspectos gerais e evolutivos das plantas briófitas. Vou trazer um pouco sobre a classificação, quais são os tipos de briófitas que existem, e eu quero também trazer nessa aula um pouco sobre o ciclo de vida das plantas briófitas. Bem, primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que as plantas briófitas, elas são assim classificadas por não terem o que a gente chama de vasos condutores, né? É como se fossem as veias que circulam ali no interior das estruturas vegetais. São estruturas responsáveis pelo transporte de seiva, né? Que são as substâncias que circulam no interior da planta. Nós vimos na primeira aula sobre classificação geral dos vegetais que as plantas elas são classificadas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos, eles têm características em comum, né, a todos os vegetais, que é o fato de que todos os indivíduos vegetais, eles têm um embrião que fica preso, retido no organismo materno. E essa característica faz com que nós classifiquemos os vegetais como embriófitas. Então, por isso, quero que vocês não confundam embriófita com a palavra briófita, ok? Embriófita quer dizer que os organismos vegetais, eles produzem um embrião que fica preso, retido, ou seja, dependente do organismo materno. Diferente do que acontecia nas algas. As algas, elas produzem um embrião, só que esse embrião ele fica solto, fora do organismo materno. Então, essa é uma característica típica de todos os vegetais. E outra característica que é comum a todos os vegetais é o fato de que eles possuem dois tipos de pigmentos, né, que é a clorofila A e B, que são pigmentos que também existem nas algas. São pigmentos responsáveis pelo processo de fotossíntese. A fotossíntese é um processo de obtenção de alimento. O organismo vegetal ele absorve parte da energia luminosa. Essa energia luminosa ela é convertida na forma de carboidratos, que são moléculas energéticas. Então, pessoal, novamente eu quero trazer essa informação para vocês, essa dica, que você não pode confundir briófita com embriófita. Então, a palavra embriófita é o sinônimo que se dá a todo e qualquer tipo de planta. Agora, a palavra briófita, eu estou me referindo às plantas avasculares, que são as plantas mais primitivas. Essas plantas elas possuem ali uma característica mais próxima das algas, né, que são plantas muito primitivas, não possuem vasos condutores. São plantas pequenas, avasculares. Então, o sinônimo de avascular é que não tem vaso condutor. Esse Azinho aqui em biologia significa negação. E por serem avasculares, elas são de pequeno porte. Então, você não vai encontrar plantas briófitas de grande porte. Primeiro, porque os vasos condutores, eles permitem que a seiva, as substâncias que estão sendo transportadas no interior da planta, possa ser transportada a longas distâncias. Então, em plantas superiores, que são plantas maiores, elas conseguem ter esse grande tamanho porque elas têm no interior delas
os vasos condutores, que são essas estruturas que ajudam nesse transporte da seiva. Já a outra situação pela qual as plantas briófitas têm um tamanho tão pequeno é porque, se elas fossem grandes, sem apresentar os vasos condutores, elas quebrariam, né? Elas são muito frágeis pela falta desses vasos condutores. Então, se elas fossem maiores, na hora que desse um vento, né, soprasse algum vento mais forte, elas quebrariam facilmente. Então, esses vasos condutores, eles vão servir ali para dar uma maior sustentação para a planta. E nós vamos estudar nas plantas mais superiores que elas possuem ali tecidos de sustentação, né, que é o colênquima e o esclerênquima. E nós vamos estudar isso mais adiante, quando nós estivermos falando principalmente do grupo das angiospermas. Nós vamos ter uma aula específica para trabalhar a morfologia das plantas angiospermas, que são plantas superiores, aquelas que produzem a flor e o fruto. Mas, ainda falando das briófitas, elas são avasculares e de pequeno porte. E uma outra característica que eu quero que vocês prestem bem atenção é o fato de que elas precisam da água para que elas possam se reproduzirem. Ok? Primeiro, para que ela precisa de água? Primeiro, não tem os vasos condutores. Então, essa água ela vai ser absorvida pelo mecanismo de osmose, onde a água ela vai migrar de onde ela tem bastante para onde ela tem menos, né? Então, as moléculas de água elas vão passando de célula para célula, né? No mecanismo de osmose. Até mesmo porque a planta, por não ter a presença de vasos condutores, elas vão absorver essa água pelo mecanismo de capilaridade. A capilaridade é uma propriedade da água em que as moléculas de água elas têm um mecanismo de coesão e adesão. Então, pessoal, uma característica que a gente deve levar em consideração é que as plantas briófitas elas precisam da água para que ela possa promover um mecanismo de fecundação. Ok? Por quê? Os gametas das plantas, esses gametas, principalmente o gameta masculino, que são as células reprodutivas, eles são semelhantes aos espermatozoides nos animais. São células que possuem flagelo, então elas precisam migrar por meio da água até o gameta feminino. Ok? E antes de eu falar ainda da reprodução das plantas, eu quero que vocês também levem em consideração que, por não possuírem esses vasos condutores aqui, as plantas briófitas elas precisam ter bastante água circundante no seu meio para que essa água possa passar de célula a célula, sem precisar ter a presença dos vasos condutores. Agora, falando de reprodução, como eu já comecei a mencionar para vocês aqui, essa fecundação ela só acontece por causa da água. Então, você não vai encontrar plantas briófitas em ambientes secos. Toda vez que você estiver andando numa repartição pública ou em algum prédio que perceber um vazamento em algum lugar, você vai perceber ali a presença de plantas briófitas, principalmente no local onde tem água escorrendo dos ar-condicionados. Se você parar e prestar atenção, você vai perceber que ali o local fica verdinho. Porque esse é um ambiente propício para a reprodução desses vegetais. Você vai perceber que o solo vai ficar verde e com a coloração parecida um tapete mesmo, por causa dessa multiplicação dessas pequenas plantas. Então, eles são vegetais que crescem em locais com bastante umidade, muita sombra e muita água. Então, inclusive, as plantas briófitas, elas juntamente com outro tipo de organismo que a gente chama de líquens, né, eles são organismos considerados pioneiros. Você imagina um ecossistema, um local que nunca foi habitado, os primeiros organismos que vão começar a promover a colonização, né, a habitação dos primeiros seres vivos, são as plantas briófitas, juntamente com os líquens. Só para lembrar, para quem não sabe o que é um líquen, o líquen é uma estrutura formada pela união entre um fungo
e um tipo de alga, alga verde. Então, os fungos e as algas formam os líquens. E, juntamente, os líquens com as plantas briófitas também são considerados organismos pioneiros, aqueles organismos que primeiro passam a habitar um ambiente que nunca foi colonizado por ninguém, por nenhum ser vivo. Então, vive em ambiente úmido e sombrio. Tá? A maioria é terrestre. Essa característica de que todas as plantas elas têm uma grande maioria, pelo fato de elas serem terrestres mesmo, é pela presença da cutícula, uma estrutura localizada nas folhas, né, nos vegetais superiores, que ajudam a esses indivíduos a não perder umidade facilmente. Ok, pessoal? E o corpo organizado, aliás, o corpo desses vegetais ele é organizado em rizóides, cauloides e filóides. Essas palavras parecem até com raiz, caule e folha. Por que eu não digo que isso aqui é raiz, caule e folha? Essas plantas, por não terem a presença dos vasos condutores, elas não vão ter uma raiz definida, um caule e folha. Então, são estruturas sem vascularização. Então, são estruturas muito rudimentares, pouco evoluídas. Por isso que tem esses nomes. Então, você observar aqui, ó, nós temos o rizóide, que vai servir não apenas para absorção de água e sais minerais, mas a principal função dos rizóides é justamente promover a fixação do vegetal no substrato. Como eu já mencionei para vocês, como são plantas avasculares, todas as estruturas da planta briófita, elas têm capacidade de absorver a água. Então, você molha ela, onde a água toca, ela consegue absorver. Não necessariamente precisa ser a raiz. Na verdade, não tem raiz. Nós temos aqui o rizóide. Então, o rizóide, a principal função mesmo é fixação do vegetal no substrato. Esse substrato, o que é? Pode ser um tronco de uma árvore, pode ser uma pedra, né? Pode ser qualquer local que o vegetal possa se fixar para que ele possa alcançar a luminosidade. Ok? Então, nós vamos ter também as estruturas parecidas com as folhas, que a gente chama de filóides, e o cauloide. O filóide ele tem uma grande quantidade de cloroplasto, né, que é um tipo de organela que contém a clorofila. Um tipo de pigmento que auxilia o vegetal no processo de absorção dos raios luminosos, né, promovendo a fotossíntese. Então, nós vamos encontrar o rizóide, filóide e cauloide, e o corpo desses organismos, eles vai ter, olha só, na verdade o que você vai observar aqui são dois indivíduos. Um indivíduo chamado gametófito, essa estrutura daqui para baixo é chamado de gametófito. E gametófito é o indivíduo adulto, que é responsável pela produção de gametas. Então, nós temos os gametas masculinos e os gametas femininos. Ok? Então, aqui nós temos o gametófito. E uma característica interessante nas plantas briófitas é que, durante o ciclo de vida dessas plantas, ela vai produzir um outro indivíduo adulto, que é responsável pela produção do esporo. Esse indivíduo que é responsável pela produção do esporo é chamado de esporófito. Uma outra diferença entre o gametófito e o esporófito é que o gametófito ele é haploide. O que é haploide? Haploide é um indivíduo que contém apenas um único conjunto cromossômico. Já o esporófito ele é um indivíduo diploide. Diploide, esse D quer dizer dois, né? Dois conjuntos cromossômicos. Então, para se formar o esporófito, tem que haver a fecundação dos dois gametas. Um gameta masculino traz um conjunto de cromossomos e o gameta feminino traz um outro conjunto de cromossomos. Esses dois gametas promovem a fecundação entre si. Juntando esses dois conjuntos cromossômicos, fazem com que o indivíduo que vai ser originado se torne diploide, originando o esporófito. E aí nós vamos ter
nós vamos ter um ciclo de vida que a gente vai já ver a respeito das plantas briófitas. Vamos entender como é que esse esporófito aqui é formado. Então, esse tipo de planta, eles apresentam uma fase gametofítica predominante. Ou seja, durante o ciclo de vida de uma briófita, a fase em que ela é gametófito é uma fase em que vai permanecer mais tempo. Então, nesse grupo de plantas, essa fase de gametófito ela é a fase mais predominante, diferente do que acontece com os outros grupos de plantas, né, que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses três últimos grupos, a fase do esporófito é mais duradoura. Aqui não, nas briófitas, a fase do gametófito ela é mais duradoura do que a fase de esporófito. E é muito importante que vocês saibam disso, porque é um tipo de característica que cai bastante em questões relacionadas a plantas briófitas. Entenda que nas briófitas, a fase gametofítica ela é mais duradoura do que a fase esporofítica. Ok, pessoal? Então é isso. A fase esporofítica ela vai ser aclorofilada, ou seja, não tem pigmento de clorofila, que é o pigmento responsável por absorver a energia luminosa do sol, que promove a fotossíntese. E essa fase esporofítica, ela vai ser temporária. Então, por isso que no gametófito é mais duradouro. Ok? E uma outra característica é que o esporófito é uma fase dependente. Significa que, para que esse esporófito consiga obter nutrição vegetal, ele tem que estar interligado com o gametófito. Então, os nutrientes que o gametófito recebe, ele vai passar esses nutrientes para o esporófito. É um tipo de planta em que um mesmo indivíduo ele tem outro indivíduo ligado a ele. O esporófito ele permanece ligado ao gametófito. Ok, pessoal? E a divisão das plantas briófitas são essas aqui. Nós temos as hepatófitas, são chamadas de hepáticas. Elas têm o formato de fígado. Inclusive, no século IX, eram plantas que achavam que se você fizesse o chá delas, esse chá poderia servir para maus que poderiam acometer o fígado. Ok? Vive em ambiente úmido também e aquático. Então, olha a pequena diferença que tem aqui das hepáticas para os musgos, né? Nós vamos já ver que nós temos um outro grupo aqui de briófitas que a gente chama de anthocerófita. A diferença é que o esporófito nessas plantas ela parece uma agulha, é mais pontiagudo. E o outro grupo de briófita são os musgos, né, que a gente conhece mais. Tá, ok? O ciclo de vida de uma planta briófita acontece da seguinte maneira. Nós temos aqui o gametófito e o esporófito. Na estrutura do esporófito, nós temos uma cápsula onde vai acontecer a formação de células diploides. E essas células diploides aqui, elas vão sofrer um processo de meiose. O que é a meiose? É um processo de divisão celular em que uma célula diploide se divide formando 4 células com a metade de cromossomos que a primeira célula tinha. E aí, nesse processo aqui no interior dessa cápsula, vai acontecer a meiose e vai formar esporos, que são haploides, né? Que é resultado de uma meiose, então vai se formar células haploides. Esses esporos, eles vão cair no substrato, né? E vai germinar, vão formar indivíduos masculinos e indivíduos femininos. O indivíduo masculino tem uma estrutura produtora de gameta masculino, chamado anterídeo, que vai gerar os anterosóides, que são os gametas masculinos. Eles migram até a estrutura produtora de gameta feminino, que tem o gameta feminino, chamado oosfera. Lá vai acontecer a fecundação, e nessa fecundação ocorre a divisão, várias divisões mitóticas. Vai formar o indivíduo, o zigoto, esse zigoto se multiplica até formar o esporófito, que é o nosso indivíduo adulto. Então, esse é o ciclo de vida das plantas briófitas. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre briófitas e até a próxima. Tchau, tchau.